Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as previsões para a política e para a economia do Brasil nesses próximos meses. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo o Grimório de Afrodite com magias para a sua vida amorosa ou o curso de Reiki Usui nível 1, tem link na descrição. Bom, essas previsões serão feitas ainda, que vamos fazer aqui durante o vídeo, com o oráculo dos deuses gregos, esse baralho maravilhoso que eu sempre puxo cartinhas nele relacionadas à política, relacionadas à economia e venho acertando, e não é de hoje, graças aos deuses, né? E antes da gente começar com as previsões, que eu já vou embaralhar as cartas, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que eu acho que faz parte desse momento atual do nosso país, né? Alguns já o conhecem, outros ainda não, mas quem não conhece eu vou trazer o contexto a respeito deste texto. São as catilinárias, né? As catilinárias, elas têm origem na Roma Antiga, né? A República Romana, ela era governada pela magistratura que executava a administração pública e pelo Senado, composto pelos cidadãos mais velhos, que eram encarregados da elaboração das leis e do controle da ação dos magistrados. Dos vários cargos da magistratura, o mais alto era o de cônsul, né? Quem estava à frente do poder da República Romana eram 2 cônsules. E onde que eu estou querendo chegar falando disso? Por quê? Na década de 60 a.C., Catilina, um político decadente, né, na Roma Antiga, de baixo intelecto, eu diria, pretendia ser designado cônsul da República, mas era encarado com desconfiança por seus pares. Muitos viam nele um risco para as instituições republicanas. Não conseguindo se eleger cônsul em retaliação, Catilina, junto a seus aliados, procurou organizar um golpe contra a República. Esse golpe consistia na execução dos 2 cônsules e na subjugação do Senado. Entretanto, os senadores descobriram os planos de Catilina. Cícero, que havia sido designado como um dos cônsules no ano de 63 a.C., encarregou-se de desmascarar Catilina dentro do Senado por meio de discursos, os quais ficaram conhecidos até hoje como catilinárias, e são notáveis pela elegância de estilo e pela firmeza das acusações ciceronianas, né? Então, eis o texto. Eu não vou falar o texto na língua original, mas eu vou falar em português, porque eu acho, gente, antes dessas previsões, tem tudo a ver esse texto com o momento que nós estamos passando nesse país, né? Então, eis o texto. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto destas pessoas, nada disto conseguiu perturbar-te? Não te das conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos estes que a conhecem? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tomaste? Ó tempos, ó costumes. Texto, né, Catilinárias de Marco Túlio Cícero. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse momento no qual nós estamos passando. Para bom entendedor, a minha palavra basta, né? Não citarei outros nomes além de Catilina, não é mesmo? Então, vamos agora começar com as nossas previsões. Eu anotei algumas perguntinhas aqui para fazer, tá? Que eu vou responder com as cartas. Vamos começar a embaralhar as cartas. Esse oráculo ele é muito bom, ele responde sobre vários assuntos e eu costumo fazer vídeos com ele, né? Consultas são, geralmente eu uso outros oráculos, a não ser que seja consulente antigo, aí eu uso esse aqui que é legal também. Vamos ver. Vamos lá. Primeira pergunta para as cartas. Relação dos governadores e prefeitos com o executivo. Como está? Como ficará? Vamos ver. Executivo federal, no caso. Aqui as cartas. Vocês verem como as cartas não mentem. Não mentem.
Quem não quiser entender, problema. Porque tem gente aí que vê a carta e fala que eu estou manipulando a carta. O problema é de quem acha isso, eu estou nem aí. A questão é a seguinte, aqui, a carta da deusa Hera, o dever, e a carta da deusa Hebe, a brincadeira. Os governadores e os prefeitos sabem que a missão e papel do governo federal é zelar pela unidade da nossa federação, zelar pelo povo brasileiro. E os governadores e os prefeitos estão achando que não é isso que tem sido feito, né? Acham que aqui a brincadeira por cima veio após a carta do dever, a brincadeira sobrepujando o dever. E aqui a Têmis, né, a ordem natural, a Têmis responsável também pela justiça. Os governadores e os prefeitos loucos para que haja uma troca nesse governo, porque realmente está muito complicada a situação deles, eles estão pagando, né, o preço junto à população das medidas restritivas, mas sem apoio nenhum por parte, ou quase nenhum por parte econômica do governo federal. Complicado isso. Vamos ver a relação do Congresso com o Poder Executivo. Vamos ver. E lembrando que essa semana nós tivemos aí um discurso do presidente da Câmara, né, falando justamente dos remédios amargos do parlamento para com o executivo, caso o executivo não se corrija. E isso realmente é um sinal, eu diria, laranja, não é nem amarelo. Aqui, a carta da colheita, falando que o executivo teve realmente o apoio do Centrão, teve o apoio de grandes aliados nesse momento, aliados com força política, até pouco tempo atrás, mas eu lembro que fiz vídeos ali perto da eleição da Câmara, do dia da eleição da Câmara, falando que o Congresso ficaria 1 mês, 2 no máximo de lua de mel. Depois viriam as confrontações entre esses poderes, o Executivo e o Legislativo. Então, isso já começou a acontecer, a previsão já se acertou, já foi realmente, já correu isso. A Carta da Liberdade com o desconhecido, o Centrão louco por mais cargos, mais emendas, e o Congresso como um todo, querendo sim que o Executivo haja. A relação não está boa, o baixo clero está descontente, tá? A Carta do Desconhecido fala que nem o cargo executivo, nem a presidência, e muito menos o Centrão, nem eles sabem o que vai acontecer, mas sabem sim que se o executivo cambalear, eles pescam, eles vão lá e acabam com o negócio, eles fazem realmente os remédios amargos serem tomados, né? Então, realmente, existe uma vontade, está começando a haver uma vontade, uma disposição política por parte do Centrão para realizar cobranças mais efetivas, não apenas reuniõezinhas para inglês ver, mas sim pressões políticas. Olha, se não me der tal cargo, vai ter tal coisa. Isso é correto? Aí depende de cada um. Mas o Centrão ele é necessário para a governabilidade, né? Ele é um grupo de políticos fisiológicos, enfim, mas é necessário para a governabilidade. Todos os presidentes da República nos últimos 30 anos precisaram desse grupo de políticos conhecido como Centrão, né? Agora não seria diferente. E eles, por incrível que pareça, que estão salvando o país, que eles vão começar a cobrar cargo, cobrar cargo, cobrar cargo. E vamos ver agora a relação, só a previsão. A relação do Congresso com o governo tende a ficar pior ainda, tanto por parte da Câmara, mas sobretudo por parte do Senado agora nessas próximas semanas. Escreve o que eu estou te dizendo. Próxima pergunta relacionada às reformas administrativa, tributária. Vai sair alguma reforma? Vamos ver. Por agora não sai nada, tá? Carta da Glória, Carta da Jornada, falando que existe uma vontade sim de ser aprovado isso para que haja uma melhoria lá na frente para o nosso país, do ponto de vista estritamente do Tesouro, não para o povo, né? Mas eu vejo obstáculos tanto por parte do Centrão, né, criando obstruções, a própria oposição também criando obstruções, mas porque o Congresso avaliando que não é o time, não é o momento correto para essas reformas serem votadas. Primeiro, foco na pandemia e posteriormente essas reformas mais estruturais que vão acontecer, tá? Mas eu vejo assim que se são 5 reformas, se passar uma esse ano, deem glórias aos céus, porque realmente eu vejo muito obstáculo, muita peleja, muito atrito político em torno disso. E outros temas após a questão da pandemia sendo trazidos antes dessas reformas, tá? Realmente não vejo vontade política explícita por parte do Poder Executivo querendo isso, muito menos vontade política por parte dos parlamentares. É mais uma coisa para
inglês ver, para os empresários acharem que vai ter alguma coisa, não vejo tanta modificação de fato, tá? Reforma tributária, muito difícil, reforma administrativa, então, muito difícil também. É impossível? Não é, mas de 5 reformas, uma que deve ser votada esse ano, se for, tá? Próxima pergunta é com relação ao combate à pandemia por parte do governo. Vamos tirar as cartas para ver como o governo vai lidar com isso. A carta da coragem com a esperança é uma mudança, uma tentativa de mudança de atitude por parte do governo. Vão falar que o governo sempre defendeu a vacina, sempre defendeu a vida, isso e aquilo, mas em nenhum momento vão cobrar uso de máscara, em nenhum momento vão cobrar medidas de isolamento, pelo contrário, o governo tende a continuar negacionista. Eles vão fazer isso com medo da pressão política por cima deles, né? Falando que são defensores da vacina, e não é bem assim, nós sabemos bem. A carta da esperança é o povo querendo a vacina e não chegando na quantidade que deveria. Por quê? Outros países produtores de vacinas, produtores de insumos, vão represar, vão segurar dentro do solo deles. China, Índia, principalmente a Índia, tá? A China até vejo conversas, até consigo ver algum tipo de negociação para que eles liberem, né, pagando um pouco a mais, mas a Índia está bem complicado de liberarem todos os insumos, as coisas prometidas, tá? Então, o governo vai ter que correr atrás de aprovar outras vacinas, de aprovar outros testes em caráter emergencial das vacinas que não fizeram testes ainda no Brasil, para poder correr com essa vacinação, tá? O governo deveria sim impor medidas de isolamento. A nível federal, muito difícil que isso aconteça, tá? Porque não há vontade por parte deles, nunca houve de que isso acontecesse. Tá? Eles acham que apenas a vacina sozinha ela vai dar jeito. Só que até, claro, ela dá jeito, mas até que sejam vacinadas todas as pessoas, quantos não morrerão nesse meio caminho, né? Nesse meio do caminho? Então é necessário medida de isolamento junto com auxílio econômico para o povo que não pode passar fome, e também para os pequenos e médios comerciantes não perderem seus negócios, não irem à falência. Para os empresários também, pelo menos algum tipo de isenção de imposto para que não demitam também, né? E estimular o uso de máscara, fazer uma campanha que não foi feita, mas isso não será feito, tá, gente? Não adianta esperar que não vai ser feito. Vamos investir só na vacina, mesmo assim, aguardem que nas próximas semanas, eram prometidas 50 milhões de doses de tal laboratório, só vão vir 40. Eram prometidas 100 milhões, só vão vir 60. Vai ser tipo isso, tá? Você fica aguardando, que é mais uma previsão que vai ser acertada lá na frente. Vamos agora com a questão das trocas ministeriais que ocorrerão, né? A carta do agitador de terra falando aqui, ó, Poseidon, agitador de terra, falando justamente de mudanças, um chacoalhão acontecendo no governo. O Centrão pressionando, querendo ali sim cargos, e sabendo que se o Brasil não trocar alguns cargos, por exemplo, o Itamaraty, o meio ambiente, enfim, os outros países vão continuar fechados a nós. Né? Se o Itamaraty não for trocado, China não vai querer saber da gente. Se o meio ambiente não for trocado, a União Europeia e os Estados Unidos não vão querer saber da gente. Então, o Centrão pressionando, o Centrão querendo sim espaços políticos, mas agindo também com medo da população não ser vacinada e a conta cair no colo deles, né? Então, realmente, isso deve acontecer. Eu vejo uma mudada nos ministérios, devem sair pelo menos uns 2 ou 3 políticos de grande influência desses ministérios, e trocados por outros, não diria melhores, mas mais palatáveis para a classe política, tá? Mas abertos à conversa, diálogo, que não sejam tão negacionistas quanto os atuais, para que haja algum tipo de mudança, tá? Próxima pergunta são as questões, deixa eu ver, questão do impeachment. Muita gente tem perguntado, Pedro, vai ter impeachment, não vai? O que vai acontecer? Vamos ver a questão do impeachment. A carta do sacrifício com o trabalho. E os novos começos. Tem uma grande chance de ter impeachment, mas deixa eu falar para você o que vai acontecer. Seguinte, eu não vejo ainda, falei para vocês em vídeo de janeiro ou fevereiro,
que não teria impeachment por agora. Mantenho isso. O que eu vejo é um impeachment, caso aconteça, é lá para o segundo semestre, quando reúne condições astrológicas, numerológicas e também nas cartas para que ele ocorra, segundo semestre. Pressão popular, protestos acontecendo para que isso ocorra, quando a população for mais vacinada. E por que o governo está tentando, né, tentando atrasar, tentando fazer com que a pandemia não acabe, né, tentando realmente se omitindo nessa situação toda? Por quê? Porque tem medo do protesto do povo, tem medo do povo ir para a rua protestar. Eu espero, sinceramente, que o governo acelere essa vacinação, mas eu não vejo muita vontade política em torno disso, né? Eu não vejo, sinceramente. Agora, o impeachment, ele, sim, há uma grande chance de ocorrer no segundo semestre e uma coisa eu digo para vocês, caso não ocorra impeachment agora, nesse segundo semestre de 2021, e não estou falando que ele vai ganhar, tá? Ainda vou fazer previsões para isso, que ainda falta muito. Mas caso ganhe a eleição, caso o ser ganhe a eleição em 2022, terá impeachment. Terá impeachment logo no primeiro ano de governo, tá? De uma forma ou de outra, esse ser não se mantém no poder, não fica 8 anos no poder, fica 4 e olhe lá no máximo, tá? Fica realmente, não fica 8 anos, fica pouco tempo, né? Tudo bem que 4 anos é muito tempo ainda, deveria nem ter sido nenhum ano, mas a vontade das urnas é soberana. Então, há sim uma chance de ocorrer impeachment. E aí nós vamos entrar na nossa próxima pergunta, que pega um gatilho, pega um gancho nessa do impeachment, que é a questão das escolhas, né? Eu não sei se você viu um vídeo aqui do canal, que eu até fiz há um tempo atrás, falando de destino e caminhos. A pessoa tem um destino, mas ela tem vários caminhos até chegar a esse destino. A mesma coisa que eu falar para você, fulano, o seu destino é ser milionário. Tem várias formas da pessoa ser milionária, gente. A pessoa pode ganhar na loteria, a pessoa pode assaltar um banco, a pessoa pode trabalhar muito, a pessoa pode ganhar uma herança. Tem várias formas. A pessoa pode achar petróleo. Tem várias formas da pessoa ficar milionária. Então, é a mesma coisa. O destino dele, do ser, é sair. É ser empichado, é sair do poder, sabe? Sair do poder de uma forma pavorosa, mas sair do poder e ser levado sim a julgamento mais à frente, tanto no Brasil quanto pelas cortes internacionais. Esse é o destino. Agora, a forma que ele chegará lá depende dele. Depende dele. É um ser muito difícil de fazer previsões a respeito, porque é uma energia péssima que o circunda, né? É uma energia horrorosa que anda junto dele. Então, tentam bloquear a visão de qualquer um que tente fazer previsões. Mas aqui nós furamos o bloqueio para a gente poder trazer essas previsões que, sinceramente, vão ocorrer. Então, de uma forma ou de outra, sairá. Fiquem sossegados quanto a isso. Agora, ele vai poder fazer as escolhas dele. No momento, ele está tentando fazer as escolhas ali. Ele vai fazer as escolhas, a princípio, agradando o centrão, trocando cargo, mudando o ministro, mudando o secretário, mudando o assessor para agradar realmente a classe política. Isso é por agora. Mas ele é instável, ele muda. Hoje ele faz um negócio, amanhã ele vai fazer outra coisa, vai gritar, vai falar para os apoiadores, vai incitar, falar de que o exército é dele e tudo mais. Então, isso é o quê? Cão que ladra não morde. A pessoa, quando se sente acuada, ela vai com tudo para os outros, né? Para tentar atacar, para botar medo nos outros. Isso realmente é o típico malandro, né? Malandro carioca. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sei o que eu estou falando. Malandro carioca, aquele cara que... Não estou falando que todos os cariocas são malandros, nem todos os cariocas são desse jeito. Não estou falando isso. E muito menos é ofensa aos malandros entidades. Isso aí é outra coisa. O malandro carioca que eu estou falando é o cara que se acha o bam, né? E ele grita com os outros e os outros têm medo dele. Só que quando alguém grita mais que ele fica acuado. Ele não faz nada, não faz nada. É cão que ladra não morde. Então, realmente as atitudes aqui, olha, o pai, a morte e a união sagrada. Ele tentando abandonar o feitio dele de ser negacionista, de ser imperioso, de ser efusivo, de ser ali rígido nas decisões dele e tentando ser um pouco mais maleável. Vai conseguir? Só o tempo dirá, tá? Eu não vejo, sinceramente. Ele vai ter essa disposição a princípio, mas ele não consegue ser constante naquilo que ele faz. Rei do bom começo. É a única coisa que ele vai ser rei, do bom começo. E agora a próxima pergunta relacionada a protestos. Vai ocorrer algum protesto nesse país? Os brasileiros estão tão parados, claro, por conta da pandemia.
Aqui, ó, a fé e o lar. O brasileiro se mantém dentro de casa por conta da pandemia, obviamente. E a carta da encruzilhada. O brasileiro ou come, né, ou pega o vírus, e muito menos essa questão de protesto. Se tiver protesto, pode pegar vírus, então é melhor realmente adiar. O que eu vejo, protestos para o segundo semestre, tá? Ocorrendo com força mesmo. Apoios mudando para a próxima eleição. Algum apoio, alguma mudança nesse tabuleiro eleitoral ocorrerá? Vamos ver. Falta muito ainda para a eleição, eu vou fazer vários vídeos até lá sobre isso, mas aqui, sim, a carta da responsabilidade com o renascimento, falando aqui de apoios, de alianças, de papéis, de conversas, de negociações acontecendo para que haja uma readequação nesse tabuleiro. Então, pessoas que hoje são do centrão, que hoje são vistas como do governo, podem sim se bandear para o lado de outro candidato. A carta da cura falando disso, né? Falando de uma melhoria nessas relações políticas. Não apenas um candidato, tá? Um mais à esquerda, um outro mais de centro-esquerda, e pode surgir um de centro, porque o que eu vejo nessas questões políticas é havendo o ser concorrendo, um outro de esquerda, que já foi votado em outras eleições e tudo mais, que é bem querido pelo povo, um outro que era visto como muito raivoso, mas agora malhando um pouco mais o discurso, trazendo forças mais de direita, de centro-direita e de centro, indo até a centro-esquerda dele, e ele sendo a terceira via, tá? Ele conversando até com gente que ele xingou no passado recente, governadores de outros partidos e tudo mais, e fazendo alguma aliança nesse sentido. São essas três forças principais que eu vejo. Nesse momento a disputa eleitoral vai ser essa. E um outro candidato aí que defende livre mercado total e tudo mais, mas que continua o partido apoiando o governo. E além desse aí do livre mercado, ainda tem um também de esquerda, né, que o partido quer a candidatura, mas ele não quer muito, ele quer apoiar um outro que é mais antigo que ele. Então vocês estão entendendo, não estou falando nome de ninguém, vocês sabem quem são esses cinco, né? E um nanico ou outro que vai falar uma besteira na propaganda, e é isso. Mas os principais são três. Depois tem os secundários, são dois, e depois tem os que são terciários, aí que vão ter 1% na urna, 0%. Não que quem tem 1% é insignificante, pelo contrário. Tivemos candidatos recentes em eleições recentes que tiveram 1% dos votos e deveriam ter sido eleitos presidente em algum momento, né? Então, eu até vou fazer vídeo sobre uma pessoa, uma candidata, uma ex-candidata, que ela teve várias eleições, 2 eleições onde ela teve uma votação maravilhosa, e nessa eleição ela terminou 1% dos votos. Vocês sabem o que eu estou falando. Vou fazer vídeo sobre ela porque o que eu vi, outro dia eu estava parando para analisar a situação, me concentrei, fechei o olho e eu vi uma coisa sobre ela. E eu vou falar para vocês o que eu vi em um dos próximos vídeos. Se você quer que eu fale sobre o que aconteceu com essa candidata a nível espiritual, eu sei que ela é evangélica, enfim, conheci essa candidata, é uma pessoa boníssima, mas o que aconteceu com ela a nível espiritual, se vocês querem que eu fale o que aconteceu, para que tenha havido aquela mudança no cenário de 2018, coloquem nos comentários, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o que eu vi que aconteceu, tá? É a nível espiritual e energético, para que uma pessoa que tinha 20% cravados ali de eleitorado fiel, terminar com 1% dos votos. Bota nos comentários, porque ela não fez nada de errado, não se envolveu com polêmica nenhuma, não xingou ninguém, não fez nada. E caiu de 20% para 1%. Tem uma explicação espiritual para isso, tá bom? Bota nos comentários se você quiser que eu faça vídeo só sobre isso. Eu vou trazer um vídeo, não vai ser tão longo não, que é um assunto objetivo, uma coisa rápida. Próxima pergunta, para a gente quase encerrar aqui. Líderes políticos da oposição, o que ocorrerá com eles? Eu falei agora um pouco, dei uma pincelada, mas justamente isso, ciclos e as mensagens, falando de muita gente trocando de lado, falando de muita gente conversando. Quando a vacinação for mais acelerada, líderes dessa oposição chegando em capitais, chegando em aeroportos, também do interior, enfim, sendo ovacionados, como o ser era lá atrás, carregado nos ombros, também esses líderes de oposição, esses dois aí que se figuram como os principais líderes da oposição, chegando nas cidades e sendo ovacionados, não por quererem ser lendas, um até quer ser uma lenda, né? Um até tem esse ego, o outro nem tanto, o outro ele tem mais uma vontade, né? Um sonho, uma coisa assim que o move. Mas esses líderes eles sendo ovacionados, a carta da beleza falando que eles vão crescer bastante para o final do ano em diante, né? Para o segundo semestre.
Próxima pergunta, a justiça acelerará os julgamentos envolvendo rachadinhas e questões similares dessa família? Vamos ver. Opa! A carta da força com a expansão divina. Hércules com Zeus, o pai e o filho. Tem nada mais... Olha só, pensa bem, né? O pai e o filho, veio direitinho aqui. Então, muita coisa vai ser descoberta. Muitos amiguinhos que moravam perto vão ser descobertos, vão ser incriminados em coisas passadas, né? Questões envolvendo rachadinhas vão andar. Questões envolvendo mansão vai andar, questão envolvendo governo atual vai andar, então fiquem sossegados com relação a isso. E a carta da deusa Selene falando da intuição, né? Muita coisa que as pessoas já acham que foi aquilo realmente, sendo aquilo de fato. E o véu caindo em breve. Dentro de poucos anos as pessoas saberão a verdade toda do caso, envolvendo uma moça do passado. Próxima pergunta, economia, como vai ficar a economia do nosso país? Realmente, existindo até uma vontade política para tentar consertar isso, não do executivo exatamente, mas de alguns secretários, alguns poucos ministros que querem mostrar serviço de fato, mas não vejo ele sendo predominante. Tá? A inspiração e o despertar falando dessa tentativa de mudança, e a carta do amor, né? Melhorando aliás, o governo tentando melhorar a percepção das pessoas, botando auxílio, botando uma outra medida paliativa, mas não vai resolver, né, gente? A gente sabe que o Brasil está sempre em crise. A questão é o tamanho da crise que a gente pega, que o Brasil pega nesses anos todos. Se você pegar filme dos anos 50, o Brasil estava em crise, já era comentada a crise. Anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, o Brasil está sempre em crise. A questão é o tamanho dela. Então, essas cartas aqui, a inspiração, despertar e o amor, é uma tentativa por parte do governo de mudar essa percepção no povo, com auxílio e com outras medidas. Tá? Eu vejo aqui que o Banco Central, o Ministério da Economia vão tentar algumas medidas um pouco mais enérgicas para levantar recursos para o governo, para tentar reequacionar a economia, mas nós sabemos que a carta do amor que vocês verem a Afrodite, ela está segurando um cajado, um cetro, ela está apegada àquilo ali, né? Então, o governo apegado a algumas crenças limitantes, eu diria, atrapalhando sim o andamento da nossa economia. E prosseguindo, como vai estar a inflação, o câmbio, juros, como estará essa situação toda? Carta do deus Apolo trazendo a clareza, os brasileiros sabendo que a situação vai ficar um pouquinho complicada, pois é, nós já sabemos, já está um negócio complicado, mas o Brasil tende a ficar um pouquinho mais. E a carta da proteção e da harmonia trazendo até um respiro, respiro momentâneo, no curtíssimo prazo, mas no médio prazo as coisas degringolando um pouco, tá? Eu até vou fazer mais previsões mais para frente, mas realmente a situação tende a ficar um pouquinho pior com relação à inflação, com relação a câmbio e também juros. Juros vão subir, câmbio, euro, dólar, libra, inflação também vai subir um pouquinho, tá? Então é complicado. E uma última pergunta, vai ter algum golpe nesse Brasil? Vamos ver, questão de golpe, o pessoal sempre pergunta, né? Vieram os lados opostos. A carta do deus Ares, né, aqui falando Marte, mas é Ares, e a carta da deusa Atena, a batalha e a sabedoria. Os dois lados opostos da guerra. A guerra violenta e a guerra planejada, a guerra sábia, digamos assim, né? E o que é isso, gente? O que é essa junção de cartas? Essa é uma junção muito condizente, né? A barbárie e a diplomacia. Dois lados de um exército, dois lados da moeda. Então, um grupo querendo, um grupo raivoso, mas é um grupo minoritário. Planejamento, a diplomacia, a ética, quem realmente defende a Constituição, mantendo, sim, a unidade do país e impedindo qualquer tentativa autoritária, qualquer tentativa de intervenção, qualquer tentativa de golpe, tá? Muitos vão chiar, mas eles não vão passar, não adianta, tá? E a carta da Ártemis falando da pureza. O povo não vai compactuar com isso, o povo não vai, tá? E se vocês perceberem bem, a carta da deusa Atena e da deusa Ártemis, elas olham para a mesma direção, né? Ao contrário da carta do deus Ares. Então, o povo e as forças que garantem a Constituição, as forças legalistas, se mantendo juntos contra quem quer a barbárie,
né? Então, o que pode acontecer? Protestos como o que ocorreu ali mais para frente, na época da eleição, na época de um impeachment, como que ocorreram ali no Capitólio com o Trump lá nos Estados Unidos. É isso que pode acontecer. O pessoal tem medo desses seguidores dele pegarem armas e ir para a rua. Não vai acontecer. Um ou outro maluco até pode fazer alguma besteira, mas não vai ser uma massa de pessoas. O máximo é alguma coisa como foi a do Capitólio e todo mundo ali depois sendo detido, e, claro, uma quantidade bem menor de pessoas, todo mundo ali sendo detido e nada acontecendo com o nosso país. Nosso país será um só, nada de guerra civil, será um só íntegro, uno. Então podem esquecer essa história de golpe, essa história de... Pode até haver vontade, tentativa, mas não vai passar, tá? Até porque a pressão internacional jamais deixaria isso passar, jamais deixaria passar. Apesar do brasileiro ser um pouco conformado com as coisas, o resto do mundo não é, né? E o Brasil é uma democracia, a maior democracia da América Latina, né? Então podem sossegar, não vai ter golpe, nada disso vai passar, as coisas tendem realmente a caminhar mais no sentido político da coisa, tá? E vamos ver uma mensagem para o Brasil com as 3 cartas que restaram. A carta da mãe, a carta da viagem, falando justamente desse período, né, da pandemia ainda, esse período de vacinação, que deve demorar até todo mundo ser vacinado. Esse ano, uma boa parte da população será vacinada sim, todos não vejo, tá? Mas uma boa parte sim, mais da metade com certeza. E essas cartas, elas falam da proteção, né? O espiritual olhando por aqueles que se cuidam, olhando por aqueles que são conscientes, olhando por aqueles que defendem a ciência, que defendem a luz, que defendem a verdade, né? E o espiritual abraçando essas pessoas com proteção, protegendo essas pessoas. E a terceira carta, a carta do Hades, carta do mundo inferior, falando justamente de muitos podres sendo descobertos, muitas histórias sendo descobertas envolvendo políticos, tá? Tanto do governo quanto do Centrão, o governo jogando coisas, dossiês, fake news contra o pessoal do Centrão, o pessoal do Centrão começando a se enfurecer com isso e também descobrindo ali coisas sobre o governo, a justiça acelerando os julgamentos, políticos assim, que estavam sob investigação vão se safar, tá? Políticos antigos que estavam sob investigação, mas políticos atuais, né, relacionados aos atuais mandatários, esses políticos tendem sim a ter a ação da justiça de uma forma mais enérgica, mais rápida, né? E o Brasil tende a continuar nessa energia não tão legal, mas começará sim, aos pouquinhos, ali aos passinhos de formiga, a sair dessa pandemia ainda esse ano, mais para o segundo semestre, tá? Entre setembro e novembro as coisas já devem estar um pouco melhores em comparação com agora, as pessoas podendo respirar um pouco mais tranquilas do que agora. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite com magias para sua vida amorosa, tem o link na descrição. Querendo curso de Reiki Usui nível 1, tem também o link na descrição. Querendo ouvir o som da prosperidade para melhorar a sua vida financeira, atrair um emprego, atrair clientes, atrair tudo de bom para a sua vida, tem o som da prosperidade na descrição também. Se inscreva, seja membro e ganhe benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, enfim. Um forte abraço para você, que os deuses gregos nos abençoem sempre. E lembre-se sempre, Grécia acima de tudo, Zeus acima de todos. Um forte abraço e até a próxima.